Podcast todavia. Podcast todavia. Podcast todavia. Podcast todavia. Podcast todavia. Bem-vindos. Eu sou Leandro Santos. Eu sou a Luísa Moscato. E eu sou Isadora Hoff. E esse é o Podcast Todavia. No episódio de hoje, trazemos o Matheus Sten, doutorando em Filosofia pela Universidade Federal de Santa Maria, que falará sobre ensino de filosofia e inclusão. Primeiramente, né, Matheus, gostaria de agradecer a tua disponibilidade de tempo para vir conversar um pouquinho com a gente, cara. E eu gostaria, antes de mais nada, de começar esse podcast já te perguntando qual seria o nosso papel enquanto futuros professores em ensinar uma filosofia mais inclusiva. Qual seria, o que eu como futuro professor devo saber, sabe? O que enfrentarei na sala de aula, por exemplo? Então, primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite. Isso depende da hora que quem está assistindo, ouvindo esse podcast vai estar ouvindo esse podcast, né? Eu gostaria de agradecer pelo convite e para mim é uma honra poder participar desse projeto, que eu penso ser essencial para a divulgação de filosofia e também para mostrar para o público em geral o que a gente faz dentro de um departamento de filosofia, né, quais são alguns dos aspectos envolvendo nossas pesquisas e como essas peculiaridades, esses aspectos de nossas pesquisas, que são consequências de um esforço que nós demoramos anos para executar, pode influenciar a sociedade, pode influenciar a cultura, pode influenciar a educação, pode influenciar a filosofia, enfim, né? Isso não importa especificamente assim o que vai influenciar, mas é fato que influencia, né? Eu acho que nós devemos sempre enfatizar que mesmo que uma coisa pareça muito abstrata, muito absurda, ela vai acabar tendo algum tipo de impacto. Tá, então, em relação à inclusão, isso depende de como a gente entende a inclusão, né? O que seria uma filosofia inclusiva? Inclusiva em relação a pessoas com deficiência, inclusiva em relação a alunos incluídos, inclusiva em relação aos temas que ela se propõe a abordar. Eu vou tentar responder essa questão me atendo, né, me tentando, de alguma forma, dar uma resposta tanto para a questão de entender a filosofia como algo que tenta ser mais acessível para o público em geral, como também a filosofia inclusiva voltada para alunos incluídos na escola, voltada para a inclusão, né? Acho que, primeiramente, assim, em relação à filosofia pensada para o público em geral, né? Como vocês sabem, a filosofia ela é uma área do conhecimento que pode ser considerada uma das mais antigas do mundo, né? Uma das primeiras áreas do conhecimento a se organizarem, em torno de escolas de pensamento, a ter uma estrutura e um currículo específico, né? Começa lá nos gregos antigos, né? De acordo com a nossa tradição ocidental de filosofia, não é que não existisse filosofia antes ou que outras culturas não tivessem gerado filosofia, né? E chega até os dias atuais. Só que se por um lado na filosofia antiga, por exemplo, na filosofia dos gregos, dos romanos, havia uma ideia de que a filosofia ela deveria ter uma dimensão prática, né? Tudo aquilo que se produzia, se pensava, deveria influenciar a vida das pessoas no seu dia a dia. Eu diria que talvez do período medieval, na modernidade, se perdeu um pouco essa ideia de que a filosofia ela deve ter essa importância e essa dimensão prática, né? Depois disso, quando a filosofia se organizou nos departamentos de filosofia, nas universidades, passou a se produzir muita coisa que não necessariamente teria assim um vínculo direto com a resolução de questões práticas, embora sim pudesse ser utilizada eventualmente para resolver problemas da vida ou coisas do tipo, né? E aí chegou a nós uma tradição filosófica que esteve muito tempo limitada a estudar autores clássicos, a discutir ideias desses autores clássicos, e pouco se pensou assim como é que essa filosofia ela poderia se relacionar com as pessoas que vivem hoje, com os jovens, com os alunos com os quais nós vamos eventualmente ter que lidar,
ou com a gente mesmo, né? Eu não sei vocês, mas embora eu reconheça a importância de autores como Kant, sempre Kant, né, que é o atacado, Kant, Hume, etc., eu não consigo, por exemplo, me relacionar muito com muitas das ideias que são apresentadas na obra desses autores. Assim, eu entendo que elas eram pensadas para resolver problemas daquela época, mas elas não... Eu não sei, eu não consigo me identificar muito com aquele ambiente filosófico, aquelas ideias que eram propostas por esses autores, né? E quando eu entrei no departamento de filosofia da UFSM, o nosso departamento, eu falo sobre Kant justamente por isso, né? Porque o nosso departamento ele era muito influenciado em termos daquilo que se produzia como pesquisa por um pensamento kantiano, né? As linhas de pesquisa no mestrado, na época ainda não existia doutorado, elas buscavam, elas se limitavam à filosofia transcendental, né? Então poderia se desenvolver teorias, pesquisas em filosofia prática ou teórica, mas era basicamente qualquer coisa relacionada à filosofia transcendental de Kant, né? E aí eu pergunto para vocês assim, isso parece algo razoável, sendo que a gente vive no século XXI e no Brasil, especificamente, a gente tem que lidar com uma série de outros problemas, como precarização no trabalho, no momento a pandemia, governo autoritário, entre outras coisas mais, né? Então eu penso assim que, se for pensar a filosofia como algo que deve ser, inclusive no sentido de ser abrangente e contemplar questões da atualidade, né? Eu acho que a gente tem que pensar em problemas atuais e tentar desenvolver nossa pesquisa ou os nossos estudos em torno desses problemas que nós vivemos ou de acordo com aquilo que a gente vai enfrentar na sala de aula, né? Não sei se é isso que vocês gostariam de discutir em relação a, especificamente a essa compreensão de filosofia enquanto filosofia inclusiva nesse sentido, né? Sim, não, sim, acho perfeito. Eu particularmente, quando eu entrei, assim, era mais adepto de uma filosofia mais formal, até talvez mais conservadora, como se diz, né? Mas eu com certeza reconheço toda a importância de uma filosofia, talvez como os estoicos gostariam, né? De uma arte de bem viver, talvez. Aqui eu penso no Epicteto, no Sêneca, por exemplo, né? Então acho que com certeza, acho que essa seria uma boa início da conversa. Sim. Eu ia falar uma coisa, enfim. Pode falar. Eu concordo contigo nessa questão de eu achar que está muito descontextualizado muitas vezes o que nos é passado, tanto dentro da universidade, né? Agora que está se vendo melhor essa situação, de que são autores que viveram em épocas, como tu falou, totalmente distintas da nossa e ainda um contexto europeu, ou sei lá, sabe, distante daquilo que a gente vive quanto realidade brasileira, quanto um país que foi colônia e que ainda sofre com questões relacionadas a isso. Acho que falta a gente estudar um pouco pegar mais essa coisa dos filósofos brasileiros mesmo. Sim. Então, pode falar. Pode falar. Pode falar que eu ia fazer uma pergunta, mas pode concluir. Não, pode fazer uma pergunta, Isadora. Pode ficar à vontade. O Leandro, então, ele falou sobre o nosso papel, né? E eu queria saber qual que deveria ser a postura do Estado, na tua opinião, sobre acessibilidade, ensino e auxílios que se façam necessários, né? Tanto para pessoas com deficiência quanto altas habilidades. Há alguma teoria ou corrente filosófica que fale sobre esse aspecto da inclusão? Então, essa era o segundo aspecto da filosofia inclusiva que eu gostaria de falar, né? Que daí é realmente a filosofia que pode ser pensada especificamente para pessoas incluídas na escola ou na universidade mesmo, ou pessoas com deficiência, enfim, né? Nesse sentido, Isadora, eu acho que muito pouco se produziu, assim, pelo que eu entendo, pelo que eu pesquisei a respeito, né? Muito pouco se produziu especificamente em relação à filosofia voltada para alunos incluídos, em relação à filosofia voltada para pessoas com deficiências, né? E aí, claro, sempre alguém pode me perguntar, tá, mas
existe alguma diferença fundamental entre uma filosofia feita para pessoas incluídas em uma filosofia, digamos assim, normal, uma filosofia convencional? Depende, né? Depende. Na minha tese, eu procurei desenvolver essa questão do ensino de filosofia e inclusão voltada para alunos surdos, justamente porque quando se fala de alunos surdos e usuários de Libras, por exemplo, no caso do Brasil, né, de língua brasileira de sinais, a gente está falando de um grupo de pessoas que utiliza uma forma diferente de se comunicar e que utiliza uma outra linguagem, né? Eu não sei se você já, em um outro alfabeto, digamos assim, não sei se vocês já fizeram a disciplina de Libras na licenciatura ou já tiveram a oportunidade de tentar compreender, conversar com pessoas que são do universo surdo, mas existe uma série de peculiaridades em relação à cultura surda e a forma como a linguagem ocorre nesse meio que não é contemplado pela forma como a filosofia é e foi concebida até então, né? Quando eu fiz a disciplina de Libras, e foi aí que eu comecei a pensar nisso, me preocupar com essa questão, eu percebi, por exemplo, que muitos conceitos filosóficos, eles não fazem nenhum sentido para usuários de Libras. E eu vou explicar o porquê. Porque não existe um sinal específico para eles. Vocês sabem que Libras, né, normalmente, para cada palavra, digamos, da língua portuguesa, existe um sinal com as mãos, ou uma expressão facial, ou um conjunto de sinal com as mãos e expressão facial que tem esse significado específico, né? E aí, quando se trata de conceitos filosóficos, como não houve muita pesquisa nesse sentido, para desenvolver sinais e uma forma de transmitir esses conceitos voltada para esse público, geralmente é feito o soletramento, né? Se soletra o conceito. Mas agora eu pergunto para vocês, faria sentido que, se vocês nunca tivessem sido apresentados a um conceito filosófico antes, que se vocês lessem apenas o que seria o equivalente a letras do alfabeto desses conceitos, que vocês entenderiam o que eles significam, assim, né? Só sendo apresentado as letras, sem que haja um contexto por trás dessas letras e um aparato conceitual específico para explicar eles. É muito difícil, né? Com certeza não. Dificuldade para entender, tendo todo o acesso, imagina desse jeito. Exatamente, nós temos dificuldade, até porque muitas vezes os conceitos filosóficos, eles vêm de outras línguas, né? Eles têm toda uma questão teórica específica relacionada a eles. Às vezes só pessoas que pesquisam ou estudam uma área de conhecimento dentro da filosofia, um tema específico, vão ter uma compreensão daquele conceito, né? Então, mesmo assim que a gente suavizasse ao máximo a maneira como a gente tenta transmitir, suavizasse, eu digo assim, evitar usar jargões e termos técnicos para explicar conceitos básicos de filosofia, mesmo assim, muitos conceitos não fariam sentido para uma pessoa que nunca foi apresentado para aquela discussão teórica, para aquele aparato de conceitos que você precisa apreender e dominar o uso dele em diferentes conceitos, eu vou usar um jargão wittgensteiniano aí, que é um autor com o qual eu me identifico, mas com diferentes jogos de linguagem, né? Se você nunca viu aquilo e nunca, né, conseguiu inserir aquele conceito dentro de diferentes jogos de linguagem. Tá? Mas assim, de qualquer forma, né, eu vou deixar claro, que eu acho que isso é importante falar, eu não sou especialista na área da educação, eu não sou especialista na área de filosofia da educação, eu não sou especialista em educação especial ou educação especial voltada para pessoas surdas ou alunos surdos e usuários de Libras, enfim, né? E eu desenvolvi uma pesquisa na minha tese, que não é muito extensa, nem muito pretensiosa, eu acho, que é o que a gente pode produzir num curso de filosofia, num doutorado em filosofia, né? Ela não teve, assim, não teve um embasamento prático, digamos assim, né? Porque eu não teria como, no período que eu desenvolvi a minha pesquisa, ir a campo, tentar aplicar alguns dos conceitos que eu utilizei para tentar desenvolver essa pesquisa
em campo, né? O campo, no caso, seria a sala de aula. Eu primeiro teria que estar inserido numa sala de aula, eu teria que ter alunos surdos e teria que tentar aplicar alguns dos conceitos que eu desenvolvo na minha tese para ver se aquilo funciona ou não. Dito isso, né, eu acho que o que eu tentei fazer na minha pesquisa foi dar um pontapé inicial numa discussão em relação ao ensino de filosofia para alunos surdos, né. Aí, só para concluir, Isadora, e também não me estender muito mais, porque eu acho que eu já estou, né, falando demais, em relação a políticas públicas, bem, existem políticas públicas para pessoas com deficiência, para alunos incluídos nas escolas, né. É uma coisa que eu comento no capítulo da minha tese que eu me dedico a falar mais sobre essa questão de ensino de filosofia no Brasil, né, e alunos surdos, é que um texto que agora não me lembro onde é que ele aparece, mas o texto que determina que alunos surdos vão ter acesso a intérpretes de Libras em sala de aula, se eu não me engano é isso, ou que eles vão passar a frequentar a escola normal, é de 2008, que por acaso é o mesmo ano em que a filosofia e a sociologia retornam ao ensino obrigatório dentro da educação básica, ou mais especificamente dentro do ensino médio no Brasil. Então também é algo muito recente, mas de qualquer forma existem políticas públicas sim que contemplam, né? Agora, entre a política pública que contempla essas pessoas e que tenta estabelecer como vão ser feitas as aulas para essas pessoas, né, e esses alunos incluídos, e a aplicação daquilo que prevê essas políticas públicas, há um grande abismo, né, entre uma coisa e outra, porque isso depende de recursos, depende de infraestrutura, depende de gente qualificada, depende, por exemplo... Né? O bom gosto dos governantes de quererem fazer isso. Sim, sim, com certeza. Existe, assim, eu diria assim, que, em geral, em relação à questão de pessoas incluídas, não há, assim, grande polêmica em relação à presença dessas pessoas. Hoje, né, eu acho, né, em relação à presença dessas pessoas dentro da sala de aula, dificilmente um governante vai se posicionar contra essas políticas, né. O máximo que a gente vai ouvir é alguma coisa sobre dificuldades orçamentárias para poder aplicar as políticas públicas que são previstas, mas dificilmente alguém vai se opor, né. Eu queria saber como que tu vê essa questão de um ensino mais inclusivo também, ou até, no caso, surdos, né, que foi a tua pesquisa, que tem escolas especialmente para surdos, e como eles lidam nessa cultura deles, que seria, acho que tá mais fácil, talvez possa ter incorrendo algum erro, mas poderia falar um pouquinho pra gente sobre. Em relação aos alunos surdos ou pessoas incluídas, né, em relação a escolas específicas, né, bom, aí é uma discussão que parece interminável, sim, em relação a diferentes perspectivas de ensino e até mesmo filosóficas, se é que dá para dizer assim, em relação ao que seria o ideal para se trabalhar com essas pessoas, né? Pensar na escola inclusiva, que é colocar essas pessoas dentro da escola convencional, ou criar escolas específicas para contemplar da forma mais eficiente essas pessoas, né? Eu sei que em Santa Maria existe uma escola que ela é mais voltada para alunos surdos, agora eu não me lembro o nome dela. E eu sei que, por a escola ser mais estruturada para isso, ser melhor concebida para trabalhar com alunos surdos, ela teria algumas vantagens em relação à escola convencional, né? Por outro lado, ela tem limitações também, justamente porque os professores que vão trabalhar determinadas disciplinas, eles não são necessariamente especialistas nessas disciplinas. Por exemplo, até onde eu sei, né? Eu posso estar falando alguma besteira agora. Então, eu não tenho como me posicionar sobre isso, né? Assim, de uma forma muito
digamos assim, eu não sei nem a palavra usar, mas assim, de uma forma muito fixa, né, tendo uma opinião muito formada sobre isso, até porque, de novo, eu não sou especialista na área, mas eu acredito que cada modelo tem as suas vantagens e desvantagens, mas nós, né, que somos formados em filosofia, ou vamos nos formar em filosofia e, eventualmente, vamos para uma sala de aula, seja ela no nível superior ou na educação básica, e que não somos especialistas em educação especial, por exemplo, nós vamos ter que lidar com a realidade da escola, digamos assim, ou da universidade, da faculdade, da instituição de ensino convencional, né? Convencional, eu digo que não é pensada para pessoas incluídas, alunos incluídos, quer dizer, para pessoas com deficiência, né? Matheus, eu vi aqui, é o decreto número 10.502, de 30 de setembro de 2020, que institui a Política Nacional da Educação Especial, equitativa, inclusiva e com aprendizado ao longo da vida. É uma medida que parece bonitinha por fora, mas ela flexibiliza a aceitação ou não de crianças deficientes ou alunos deficientes, né, nas escolas tanto particulares como públicas, né? Mas Sim. eu não tenho certeza se ela já não foi revogada, porque deu muita polêmica na época. Mas Sim. pode continuar. Não, eu acredito. Esse tipo de discussão sempre causou muita polêmica, né? E existem vários grupos organizados em torno tanto da ideia de que a escola deve ser inclusiva, como da ideia de que a escola não deve ser inclusiva, né? De novo, a escola convencional, digamos assim, né? E que também pessoas que se organizam em torno da ideia de que deve haver a escola específica para pessoas com certos tipos de deficiência, ou para pessoas que são superdotadas, ou para pessoas do espectro autista, por exemplo, né? Então essa é uma discussão assim que envolve vários posicionamentos, né? E ainda é um campo de disputa de ideias e posicionamentos que são ou em maior ou menor medida contemplados pelas políticas públicas, tanto federais, quanto estaduais, quanto municipais, né? Então, Eu acho que a grande questão de escolas especiais devem existir ou não é o modelo segregatório, né? Na verdade, tu vai ter a escola dos, abre aspas, normais e vai ter a escola das pessoas com deficiência. As pessoas normais vão conviver só com as pessoas normais, muitas aspas aí, e as com deficiência só com deficiência. Não vai ter essa troca de experiências. Isso é muito sim, falado com a escola não, com a faculdade federal, né? É importante tu ter uma faculdade federal tanto para tu sair do teu mundinho, para tu entender que existem pessoas que possuem inteligências diferentes que a tu, cores, assuntos, gostos, né? É bom para entender que não existe esse modelo de como uma pessoa deve ser e como deve ser ensinado ou segregado, entendeu? Acho que é mais esse sentido, mas realmente tem certas deficiências que são tão agudas, né, graves, eu não sei como expressar, mas que uma escola convencional, né, com professores falando, por exemplo, uma pessoa surda não conseguiria, né, uma escola simplesmente que não tenha um intérprete ou não tenha Esqueci o nome agora. Bom, mas enfim, é isso, acho que a grande questão é essa, né? sim. Não, eu concordo contigo. O Matheus, né? O professor Matheus, enfim, né, ele acha que a escola deve ser inclusiva e que as políticas públicas devem contemplar a ideia de que pessoas com deficiências ou superdotação ou do espectro autista, entre outras coisas, elas devem estar inseridas em escolas que também contemplam pessoas que não se enquadram em nenhuma desses grupos, né? Para que possa haver uma convivência entre todos, para que uns possam aprender com outros, para que, vou dizer, virtudes como a tolerância
pelos diferentes, digamos assim, a tolerância por formas diferentes de aprender e por pessoas com características físicas diferentes ou intelectuais, ela seja desenvolvida. E também para que essas pessoas que digamos assim, que têm algum tipo de deficiência, superdotação ou estão no espectro autista também não se sintam excluídas do restante da sociedade, ou para que elas não vivam justamente como você falou, né, numa sociedade segregada, uma sociedade com normas e regras à parte, onde elas não têm uma plena vivência da cidadania, por exemplo, né? Matheus, eu acho muito importante essa tua pesquisa e tu trazer isso, porque eu me coloco assim, ó, até eu entrar na universidade, eu nunca tinha, tipo, pensado sobre essas questões, porque é algo que não tem visibilidade, sabe? Eu acho que seriam questões que deviam ser já discutidas desde o ensino básico. Eu não sei se agora fazem isso, mas nunca tive trazido esse tipo de discussão lá na minha escola, pelo menos, ou assim, e a gente não tinha nenhum aluno com deficiência. Sim. E tudo mais. Mas olha só, isso é uma coisa que tende a mudar, né? Eu não sei em que semestre que vocês se encontram, né? Eu acho que todos estão no curso de licenciatura. Estou correto ou estou errado? Está correto. Tá. Mas quando vocês finalmente conseguirem se inserir em sala de aula, vocês vão ter que lidar com a realidade de que, em média, né? Eu diria em média, porque eu não tenho uma estatística agora, mas em média vocês vão lidar pelo menos com uma pessoa que poderia ser considerada aluno incluído, né? Às vezes, de uma forma já identificada pela escola, né? Ou não. Por exemplo, né? Eu vou dar o exemplo do espectro autista. Vocês sabem que o autismo ele é um espectro, né? Que tem desde casos moderados, que a pessoa não tem nenhuma característica que a identifique como autista, que sejam óbvios, até características que são bem, pelo menos do comportamento dessas pessoas, porque geralmente fisicamente não se manifestam essas características, que são bem óbvios, né? Então, muitas vezes, as pessoas que estão nesse espectro, elas não sabem que elas podem se enquadrar no espectro autista, digamos assim, que elas poderiam vir a ter um diagnóstico de pessoa autista. Nem os pais dessas pessoas sabem, porque eles não têm o aparato teórico e prático, de conhecimento prático para saber identificar. Nem a escola, nem os professores são capazes de identificar, né? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, pessoas com síndrome de Asperger, muitas vezes elas passam por todo o sistema de ensino sem nunca saberem que podem se enquadrar nesse diagnóstico, ou sem que a escola identifique, né? Geralmente são, sei lá, o cara lá que é antissocial, uma pessoa que não gosta de socializar, não fala muito, né? A pessoa meio tímida. Mas essa pessoa, se ela tivesse um acompanhamento adequado e ela poderia, muitas dessas características que ela tem, que podem sim causar e trazer dificuldades na sua vida, a pessoa poderia ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor, né, e tudo mais. E eu tô falando assim, isso são casos que vocês vão ter que lidar, né? E eu vou ter que lidar, e todo mundo vai ter que lidar eventualmente. E por outro lado, tem os casos assim que são identificados, que são óbvios, né, como deficiência física, deficiência visual, deficiência auditiva, algumas questões ligadas à cognição, né? Aí são casos mais óbvios. Essa semana mesmo, eu fui convocado para dar aula num município, né, em contrato emergencial. Digamos assim que depois do meu doutorado foi o primeiro emprego que eu consegui, depois de penar bastante até conseguir alguma coisa. Ainda mais agora na pandemia, tá muito difícil eu conseguir emprego. Parabéns! Não nos lembre disso. Mercado de trabalho, tem medo de ir na cozinha de noite, tem que lembrar disso. Pois é, mas enfim, né, eu já fui nesse município, né, já sei as escolas que eu vou trabalhar,
eu não vou trabalhar com filosofia, eu vou trabalhar com ensino religioso, né? Foi um contrato emergencial para ensino religioso ou educação religiosa, e eu fiz a especialização em ensino religioso justamente para poder trabalhar no ensino fundamental, né? Onde existe, né, a presença do ensino religioso justamente, e geralmente não existe a presença da disciplina de filosofia. E praticamente em cada uma das turmas que eu peguei, que eu vou dar aula, né? São 16 turmas, tem pelo menos 1 ou 2 alunos que podem ser considerados alunos incluídos. E cada um com algum tipo de deficiência ou característica diferente. Então, assim, cada uma dessas turmas, em apenas, né, 1 ano que eu vou dar aula em 2 escolas, eu vou ter um aluno com características diferentes. Claro, né, são escolas que vão ter o acompanhamento da supervisão escolar, vão ter o acompanhamento do setor de atendimento à educação especial, né, e tudo mais. Mas eu vou ter que pensar em metodologias específicas e em material específico para essas pessoas, né. Eu tenho desde pessoas com suspeita de autismo até pessoas que têm leve, considerado, né, o termo leve atraso intelectual, até pessoas que têm diagnósticos que aí não é necessariamente pessoas incluídas ou pessoas com deficiência, mas pessoas que têm diagnóstico de dislexia ou transtorno, vocês me ajudem aqui, transtorno de hiperatividade e... De atenção e hiperatividade, TDAH? Isso, transtorno de atenção e hiperatividade, né? Então, eu vou ter que pensar em formas de trabalhar a disciplina com essas pessoas, a parte da forma como eu vou trabalhar para o restante dos alunos, né? E, obviamente, por mais que eu tenha tido disciplina de educação especial, Libras, e tenha eu mesmo procurado me informar e pesquisar sobre esse tipo de condição e sobre metodologias para se trabalhar disciplina de ensino religioso ou filosofia com essas pessoas, eu obviamente, não me sinto preparado para fazer isso, né? Mas faz parte da nossa realidade, né? E eu acho que conforme o sistema de ensino vai contemplando essas pessoas e mais profissionais qualificados vão entrando dentro do sistema de ensino, mais, por exemplo, educadores especiais e pessoas que conseguem trabalhar com esse tipo de aluno, melhor nós vamos conseguir lidar com essas pessoas e mais a nossa sociedade vai se desenvolver, né, podendo contemplar essas pessoas que têm suas peculiaridades, né. Não devo lembrá-los que até não muito tempo atrás, mulheres, por exemplo, tinham o seu direito à instrução formal restrita, e quando elas finalmente tiveram acesso à formação formal, né, à instrução formal, houve uma mudança significativa e eu diria que positiva na nossa sociedade. Elas foram adquirindo direitos, né, concomitante a isso, e foram conseguindo lidar melhor com a opressão que durante quase toda a história da humanidade sofreram, né? Neste caso, nossa sociedade ela se desenvolveu de uma forma positiva, eu diria assim, né? E se tornou mais complexa, mas de uma forma positiva. E eu diria que quando mais pessoas que hoje são consideradas pessoas incluídas, alunos incluídos, tiverem acesso à escola e melhor, né, a nossa sociedade vai se tornar, e provavelmente as coisas tendem a melhorar, pelo menos, se não para nós, para essas pessoas, né, para essas pessoas que até então não tinham acesso à escola ou uma instrução de qualidade, né. E, Matheus, mudando um pouco de assunto, eu estava curiosa Claro. agora por essa pergunta. Em 2017, cientistas modificaram pela primeira vez DNA de embriões humanos. A discussão sobre a modificação genética e bioética é bem longa, né?
Mas tu acha que essa descoberta pode, num futuro, mudar o rumo da conversa sobre inclusão e passar para uma fase eugenista e com certo modelo ideal de ser humano? Sim. Então, agora você tocou num assunto que, na verdade, é a minha área de especialidade. Parece muito Black Mirror. Muito. Basicamente, assim, eu tive 3 fases de pesquisa dentro da minha trajetória na filosofia, né? No primeiro momento, eu pesquisei e estudei estoicismo, né? Filosofia antiga, mas mais especificamente estoicismo. Depois eu tive uma fase em que eu trabalhei bioética e especificamente tecnologias emergentes ou tecnologias emergentes de aprimoramento humano. E aí as questões que eu me deparava, os textos que eu lia e os textos que eu produzia, eles davam conta desse tipo de assunto, né? Buscavam dar conta desse tipo de assunto. E mais recentemente eu fui me interessar mais pela questão do ensino, né? De metodologias de ensino, de como pensar numa filosofia para o Brasil, né? Mas, enfim, né, a maior parte da minha trajetória acadêmica, e até hoje, né, na minha tese eu também contemplei essas questões, eu trabalhei com bioética e ética aplicada. Sobre a possibilidade de manipulação dos embriões, ou sobre a manipulação dos genes, ou do corpo humano, né? Eu acho que esse é um terreno fértil para a filosofia e que ainda vai fazer muito parte da nossa vida no presente e no futuro, né? Porque a tendência é que essas tecnologias, como a manipulação genética, elas passem a se tornar cada vez mais parte da nossa vida, né? Mas essa questão especificamente sobre aprimoramento, entre aspas, genético, ou a eliminação de deficiências, ou a eugenia, né? Esse é um campo que também é muito controverso, também envolve pormenores e por maiores que podem ser muito problemáticos, né? E dentro da discussão dos alunos incluídos, né? Voltando para essa questão, né? Especificamente sobre as pessoas surdas, que é, digamos assim, como depois da questão do autismo, né? Do espectro autista, é a discussão com a qual eu melhor me familiarizo, né? Eu sei que existe uma aversão à ideia de que eles devem, por exemplo, usar implantes auriculares ou usar de métodos que, digamos assim, devolveria ou permitiria que eles ouvissem, né? Justamente por causa que eles têm uma identidade de pertencimento a um mundo em que o som, ouvir, né, poder ouvir, não é importante e, inclusive, não ouvir é uma característica marcante deles, né, que os distinguem de todos os demais. Né? Então, toda a cultura, inclusive o uso da linguagem, eventualmente de um determinado alfabeto, enfim, é diferente dentro dessa comunidade, né? Então, por exemplo, para pessoas surdas que se identificam com essa visão, a manipulação genética, por exemplo, para evitar que pessoas nasçam surdas ou que se faça um tratamento genético para que as células auriculares, as células do ouvido responsáveis pelos tecidos que permitem, ou os tecidos neurológicos ou do nosso aparato auditivo possam ouvir os sons, né, sejam restituídos ou melhorados, digamos assim. Né? Na minha pesquisa eu desenvolvi assim uma breve discussão sobre identidade vinculada ao aprimoramento humano, à modificação humana, pelo uso de tecnologias emergentes enquanto autodescoberta e enquanto autocriação. Na concepção da autodescoberta, não faz sentido a gente procurar o aprimoramento através de tecnologias emergentes, né, pela biogenética, pela cibernética, enfim, porque isso pode nos distrair das questões que realmente importam na nossa vida, né, que é o autoexame, né, o autoconhecimento,
e entre outras coisas, inclusive podemos nos extrair daquilo que está causando problemas em nossas vidas ou na sociedade. E, por outro lado, a concepção de autocriação envolve a ideia de que, sim, a gente deve, se possível, se a gente quiser, a gente deve ter a liberdade e a possibilidade de fazer modificações em nossos corpos para sermos da forma que nós acreditamos que nós deveríamos ser, né? E aí, muitas vezes, quem se apropria desse conceito de autocriação ou da defesa da modificação, né, a partir desse conceito de autocriação, que tem a ver com conceitos da filosofia sartreana e Foucaultiana, né? Só para, né, resumir também, para não ficar entrando muito em detalhes, usa inclusive o exemplo das pessoas transexuais, né, que para se adequarem à maneira como elas consideram o ideal, né, de ser fisicamente, digamos assim, elas se submetem a uma série de cirurgias e tratamento hormonal para serem da forma que elas idealizam, né? E a pergunta que se faz é, assim, isso é errado? Bom, né, de acordo com a perspectiva da autocriação, não. Né? E aí tu pode pegar esse conceito e aplicar para outras formas de modificação do corpo, sei lá, usando próteses para aumentar a força física, né? Usando lentes ou até mesmo trocando os olhos por aparatos cibernéticos mais eficientes, né? Usando aparatos auditivos que amplificam a nossa audição em várias vezes, ou que permitem ouvir sons em frequências mais baixas ou mais altas do que o ser humano normalmente escuta, né? Usando medicamentos, drogas que melhoram a nossa memória ou que tornam o nosso raciocínio mais rápido. Enfim, né, existe toda uma discussão em torno disso, que é muito interessante também e que deve, eu acho que, ser mais discutido também pela filosofia, né? Principalmente aqui no Brasil, assim, a gente não tem ainda muita pesquisa sobre esse assunto e eu acho que seria um campo bastante... é um campo bastante interessante de se investir de agora em diante, considerando que o mundo se encaminha para automação, né? Para precarização do trabalho, para quem não conseguir se adequar, por exemplo, a aquilo que o mercado de trabalho, ou que a sociedade, ou que o capitalismo, né, espera de nós, por exemplo. Tem uma coisa que a gente tem uma questão bem egocêntrica, eu diria, de achar que a nossa maneira de experienciar o mundo é a maneira correta. Né? Sim. E daí fica às vezes, uma forçação para as cirurgias, o uso de aparelhos auditivos e tudo mais. E ainda existe uma ideia de que se colocar um aparelho auditivo ou um implante, os surdos iriam escutar da mesma forma como nós escutamos. Só que não é assim. Muita gente não entende que é uma forma de escutar diferente. É uma coisa meio... Bom, eu não sei porque eu não tenho experiência para falar, né? Mas é diferente, né? Eles, entre aspas, escutam as vibrações, né? Eles sentem. Eles conseguem... Bom, é isso aí. São as vibrações. Só lembrando, né, que essa questão da experiência surda não é o local de fala de nenhum de nós, né? Não é algo assim que nós podemos falar com toda a propriedade do mundo, mas nós nos interessamos sobre esse assunto e eu acho que, enquanto educadores, nós devemos buscar entender melhor como é que funciona tudo isso, né? Dito isso, pelo que eu sei, né, existem diferenças em relação à forma como a surdez se dá em diferentes pessoas. Se a pessoa, ela digamos assim, nasceu ouvinte, né, e ela foi perdendo gradativamente a audição ao longo da sua vida, em geral, ela procura usar implantes porque ela
ela vai restituir a audição dela e voltar a ter uma vida normal, né? Agora, pessoas que nascem surdas ou que nascem praticamente surdas, né? Elas, durante a infância, elas não desenvolvem cognitivamente o aparato necessário, né? O cérebro, ele não se desenvolve para processar os sons que a gente ouve, né? Então, isso aí envolve todo o campo da neurologia, que também não é minha área de especialidade, mas basicamente é o seguinte, né? Se o cérebro, durante a infância ou durante o desenvolvimento da aquisição da linguagem falada, no caso, ele não faz sentido dos sons que existem por aí, né? Principalmente os relacionados à fala. Quando a pessoa passa a usar um implante, ela não necessariamente vai fazer sentido dos sons que ela ouve. Então, uma pessoa surda, que nasceu surda, e usa um implante em algum momento da sua vida, ou coloca um implante, ela vai ouvir os sons, mas não necessariamente esses sons vão fazer sentido, digamos assim. Não sei se vocês entenderam. Mas é como se sei lá, cachorro para nós soasse como algo familiar e que faz sentido, e que a gente automaticamente associa ao conceito e à forma de cachorro, mas para essas pessoas não necessariamente. É que também tem isso que a gente pensa também usando mais as palavras, e eles mais com imagem. Mais não, mas com imagens. E eu acho assim, para concluir, né, que a gente já está chegando a quase 1 hora, né, só para falar mais um pouco sobre a minha pesquisa e como é que eu penso, então, a questão do ensino de filosofia para pessoas surdas, né? Como é que eu pensei uma metodologia que pode ser interessante para se trabalhar com alunos surdos, porque isso também é importante, né? Já que eu me deparei com esse problema, eu tinha que propor se não uma solução, pelo menos uma aposta, uma hipótese de como pensar, então, uma filosofia de uma forma adequada para se trabalhar com alunos surdos, né? E aí eu, desenvolvendo minha pesquisa em bioética mesmo, né, que como eu disse para vocês, é algo que eu vinha trabalhando e pesquisando com esses assuntos envolvendo tecnologias emergentes, principalmente com direitos dos animais também, né, dos animais não humanos, eu me deparei com a discussão envolvendo experimentos de pensamento ou experimentos mentais, né. E uma coisa que me chamou a atenção na forma como os experimentos de pensamento são concebidos é que eles fazem o uso de apelo à imagem visual, né? Desde os primórdios da filosofia eles são utilizados. Né? Quando a gente lê um texto de Platão, a gente está lendo ali vários experimentos de pensamento que são propostos, embora nem todo filósofo tenha feito utilização desse recurso metodológico ou até mesmo narrativo ou retórico, né? Ele é um método que está presente na filosofia, né? E, enfim, o experimento de pensamento ele faz uso ostensivo de utilização da imagem e da imaginação visual. Quando a gente pensa num experimento de pensamento na filosofia, sei lá, vou usar um experimento clássico da filosofia, paradigmático até mesmo, né? Tem o anel de Giges também. Oi? O anel de Giges poderia ser um exemplo, não sei. Sim. Por exemplo, nas meditações cartesianas, né? Quando Descartes fala do gênio enganador, e faz todo aquele apelo que ele faz a uma série de recursos visuais, né? A gente consegue imaginar o Descartes lá, né, usando um pijama, com a moda típica do século que ele viveu, sentado diante de uma lareira, né? Tendo toda aquela experiência, né, das coisas que ele narra. E aí eu fui pesquisar mais a fundo essa questão dos experimentos de pensamento, né, e eu percebi, assim, que talvez como metodologia para alunos surdos seria a forma mais interessante, porque que para traduzir os conceitos filosóficos, usando essa contextualização visual, né, uma localização de imagens no espaço e no tempo, seria uma forma mais interessante para se trabalhar com um público que justamente consegue ter uma percepção do mundo
que é mais voltada para a percepção visual, né? Mas, assim, eu não vou entrar em detalhes muito específicos da minha pesquisa, mas foi a minha aposta, né, para um método que agora, para quem quiser, para mim mesmo, que eventualmente vou trabalhar filosofia em sala de aula, ou outras disciplinas, sei lá, ensino religioso, eu poder colocar em prática o desenvolvimento de conceitos através do experimento de pensamento. Né? E também facilita para o trabalho do intérprete de Libras, que vai, né, poder fazer uma contextualização dentro da Libras ou de outras línguas e sinais, porque sabe que existem outras, né? Cada país praticamente usa o seu próprio sistema. Tem uma facilitação na forma de tentar explicitar conceitos que geralmente, para nós, são excessivamente teóricos e que muitas vezes não fazem um apelo a objetos que podem ser concebidos no mundo, né, como estando presentes fisicamente em algum lugar ou tendo algum tipo de forma física, né, uma certa localidade, uma certa forma tridimensional, digamos assim, né? Não, interessantíssimo, muito massa. Então é basicamente isso, né? Eu ainda não divulguei a minha tese, até porque eu tive minha tese aprovada, né? Mas eu estou esperando o diploma ser emitido e assim que a biblioteca da UFC me fazia a divulgação do meu texto, digamos que pela forma oficial, eu pretendo divulgar também no meu Academia Edu, né? E aí na minha tese eu explico melhor como pode se pensar, então, essa questão dos experimentos mentais voltados para a questão do trabalho com alunos surdos em sala de aula, né? Só lembrando mais uma vez que eu não tive oportunidade de testar a minha hipótese, digamos assim, justamente porque eu escrevi minha tese em 2020 e eu não estava, né, no ano da pandemia e eu não estava podendo me inserir em sala de aula. Né? Mas eu proponho, então, para professores de filosofia que tenham interesse em desenvolver algo nesse sentido, voltado para alunos surdos, a possibilidade de desenvolver uma aula tendo como base experimentos de pensamento. Perfeito, Matheus. Só assim, para a gente encerrar o episódio, a gente costuma fazer duas questões que são mais pessoais, sim, sabe? Que seria o que te levou a fazer filosofia e, ao teu ver, qual que é o papel que a filosofia pode vir a cumprir na vida das pessoas. Eu sempre fui uma pessoa assim que gostou sempre de tudo. Sempre gostei de aprender sobre tudo, ler sobre tudo. Eu era aquele aluno que na escola não achava nada desinteressante. Eu gostava de matemática, eu gostava de português, eu gostava de história, geografia, sociologia, filosofia, biologia, química, física. Não tinha nada que eu não gostasse, né? O meu negócio era que eu gostava de aprender e eu gostava de entender o mundo à minha volta. E aí, quando eu entrei no período de fazer vestibular e pensar, né, sobre o meu futuro profissional, eu pensei, qual disciplina que pode contemplar da melhor forma possível esse meu interesse na generalidade, né, que vai permitir que eu tenha a possibilidade de estudar da minha maneira, mas também a partir das metodologias e dos conceitos que são próprios da área, sobre tudo que já me interessa. E aí eu cheguei à conclusão que o curso que melhor contemplaria esse meu interesse era a filosofia. Eu entrei primeiro no bacharelado, depois eu fiz mestrado, aí eu resolvi que seria interessante também fazer a licenciatura. Mas na época o que me levou a escolher filosofia foi isso, né? Essa coisa que filosofia tem de procurar entender e ter se não uma resposta, uma pergunta, um questionamento sobre absolutamente tudo. E como o amor pelo conhecimento, né, Matheus? O amor pelo conhecimento. E quase como toda a área surgiu a partir de uma discussão filosófica, né? E eu falo por área, vocês podem entender as disciplinas que a gente tem hoje compartimentadas, né? Elas surgiram através de uma discussão que
surgiu em algum momento da cabeça de alguma pessoa ligada à filosofia, né? Eu pensei que filosofia seria a área que melhor contemplaria esse meu, sei lá, meu amor pelo conhecimento. Destruindo o estereótipo que o pessoal de humanas detesta matemática, física e química. Não, eu sempre gostei muito. Na verdade, a minha dúvida era se eu fazia filosofia, se eu fazia biologia também, que era uma área que eu gostava bastante, né? Porque principalmente eu gosto de entender sobre os seres vivos, sobre o corpo, sobre a natureza, né? Ou se eu fazia história também, que era uma disciplina que eu considerei seriamente fazer, justamente para poder entender sobre todo o processo que nos levou até aqui, né? Mas no final eu acabei priorizando filosofia. É muito pouco tempo de vida para estudar tudo que a gente quer estudar. Eu estou estudando 11 anos filosofia, pelo menos, né, a nível superior, e eu não comecei a entender nem 1% de tudo que a gente tem para entender. Então, infelizmente, o aspecto mais, eu acho que para mim desconcertante em relação à finitude da vida é não poder entender mais sobre como as coisas funcionam, porque elas são da forma que são e para onde vamos, né? Quem nós somos, etc. Essas perguntas básicas, né? Não só da filosofia, mas ligadas à condição humana. Né? Desculpe, qual era a outra pergunta que agora eu me perdi? Ao teu ver, qual que é o papel que a filosofia tem na vida das pessoas? Sim, desculpe. O papel que a filosofia tem na vida das pessoas é basicamente a minha resposta a essa questão também se relaciona à minha resposta a outra, né? É buscar entender o mundo, é buscar entender as coisas, é buscar entender a vida, é buscar entender a complexidade das coisas, não se contentar com respostas fáceis, não cair em armadilhas, eu não vou dizer interpretativas, mas armadilhas da nossa forma de compreender o mundo, né? Não achar que as coisas são de uma forma porque elas aparentam ser dessa forma, ou não se contentar com respostas fáceis, né? Eu acho que esse é o principal papel da filosofia. Claro que isso depende muito até do meu próprio estado de espírito, digamos assim, a maneira como eu penso a filosofia e como eu me relaciono com ela, né? Tem vezes que eu considero se foi a melhor opção para minha vida ter buscado aprender filosofia, né? E aí eu devo lembrá-los que essa questão ela tem relação principalmente com a questão profissional, né? De poder estar empregado e fazendo o que eu gosto. Mas eu geralmente, mas geralmente eu chego à conclusão de que eu fiz a escolha certa, que eu fiz o que eu gostaria de ter feito e que, não sei, dane-se o mundo, né? A nossa vida é tão curta. A nossa vida ela é curta, relativamente curta, dependendo da forma como a gente vai julgar, né? A nossa vida em relação à vida de um gato é longa, mas a nossa vida em relação à vida de, sei lá, de um tubarão do Ártico, ela é curta, né? Mas considerando o tempo que a gente vive e aquilo que a gente pode fazer ou não da nossa vida e as opções que nos são dadas, né? A gente tem opções limitadas, digamos assim, porque quem nós somos, onde nós nascemos, como nós somos, de onde viemos, tudo isso importa e tudo isso influencia onde é que nós vamos chegar e como é que nós chegamos aonde chegamos, né? Mas, enfim, eu acho que, não sei se vocês entendem o que eu quero dizer, mas é basicamente isso, né? Não tem uma resposta objetiva para isso. É basicamente isso, né? A minha resposta ela envolve mais questionamentos. E eu acho que isso se isso não é filosofia, então eu estou fazendo outra coisa.
Falar Muito perguntas bom. sobre as perguntas de filosofia. Não, ótimo, Matheus. Agora, gostaria muito de agradecer o teu tempo, né? Acho que decorreu uma boa conversa, deu pra gente entender bem até o centro da tua pesquisa, então, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu procurei tornar, assim, novamente, né, sobre a questão sobre acessibilidade, né? Claro que pode ser que eu tenha utilizado esse termo, esse conceito de uma forma muito liberal, digamos assim, mas eu acho que a gente torna aquilo que a gente produz acessível na medida que a gente evita usar assim, muitos jargões e termos técnicos. Então, eu procurei evitar na nossa conversa questões muito técnicas para não deixar quem vai ouvir essa conversa desestimulado ou desinteressante, né? Se a pessoa quiser, isso, se vocês quiserem manter depois na forma final da nossa conversa editada, né? Se a pessoa quiser ter maior conhecimento sobre isso, ela que vá ler os pesquisadores da área ou vá ler os meus textos, né? Eu acho que o que vale aqui é conversar mesmo sobre o que a gente mais ou menos faz e quais são algumas das implicações que envolve o que a gente faz e o que a gente se interessa. Né? Sim. Eu gostei muito de conversar contigo, Matheus, muito legal. E é isso, muito obrigada também. Eu que agradeço. Eu também gostei muito de conversar com vocês. Espero que vocês possam se manter estudando filosofia e que possam, sei lá, conquistar aquilo que vocês desejam conquistar, né? Eventualmente se tornarem professores, fazerem uma pós-graduação, fazer qualquer outra coisa da vida, isso não importa, né? Desde que vocês façam o que vocês gostam de fazer e consigam viver com as escolhas de vocês. Motivacional. Né? A gente tem que se a filosofia não der certo, a gente pode sempre virar coach, né? Então... Muito bom. Credo.